Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, tinha duas questões para lhe colocar. A primeira está relacionada com a assinatura do memorando da Troika pelo PS, PSD e CDS, em que estes partidos aceitaram, como uma das medidas a tomar pelo Estado português, o levantamento completo e a publicitação dos pagamentos em atraso dos fornecedores. Em setembro de 2011 solicitamos ao Ministério das Finanças esta informação, se o levantamento estava concluído e quando é que seria disponibilizada à Assembleia da República e, Sr. Ministro, até hoje ainda não recebemos nenhuma resposta à nossa questão, apesar de todos os prazos regimentais terem sido ultrapassados. E por isso colocava-lhe aqui novamente a questão, Sr. Ministro, o levantamento está concluído, quando é que será disponibilizada à Assembleia da República? Segunda pergunta. Sobre a proposta de lei do Governo, a Associação Nacional de Municípios emitiu um parecer verdadeiramente demolidor. Afirma-se, em particular, neste parecer, e passo a citar três afirmações aí contidas, que o Governo parece ignorar que os municípios não são serviços desconcentrados da Administração Central e que dispõem de autonomia administrativa e financeira. Afirmam ainda que a proposta de lei demonstra um total desconhecimento da forma de funcionamento dos municípios e ainda que a adoção da proposta de lei resultaria no estrangulamento funcional da maior parte dos municípios e no aumento brutal da burocracia e dos encargos de funcionamento. A Associação Nacional de Municípios fundamenta estas afirmações de forma detalhada no extenso parecer. Hoje mesmo recebemos uma informação dessa associação, divulgada aqui na Assembleia da República, em que esta associação exige ao Governo, no seguimento de uma reunião no Ministério das Finanças, que o Governo altere a proposta de lei, fazendo um vasto conjunto de indispensáveis correções. E recomenda ainda ao Governo que implemente um programa para viabilizar o pagamento de dívidas de curto prazo aos fornecedores dos municípios. E a segunda questão que eu queria colocar, Sr. Ministro, é se o Sr. Ministro e o seu Governo irão acatar estas recomendações e a exigência da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, registro, Sr. Ministro, pelas respostas que deu às minhas perguntas, que não preparou devidamente o debate, nomeadamente no que diz respeito ao parecer da Associação Nacional de Municípios. Como referi anteriormente, é um parecer verdadeiramente demolidor, de quem está no terreno e conhece a realidade e, portanto, não pode ser ignorado pelo Sr. Ministro e pelo Governo. O PCP defende o rigor na execução orçamental nos diferentes níveis da administração do Estado e, em particular, a necessidade do Estado cumprir escrupulosamente as suas obrigações no que diz respeito ao pagamento aos seus fornecedores ou prestadores de serviços. O atraso nestes pagamentos afeta negativamente a vida de milhares de cidadãos, empresas e entidades sem fins lucrativos, constituindo um fator de agravamento da situação económica e social do país. Especialmente prejudicadas são as micro, pequenas e médias empresas que, tendo de aguardar pagamentos durante meses e, por vezes, até anos, sentem grande dificuldade em prosseguir a sua atividade. Nos últimos anos, o problema dos atrasos nos pagamentos do Estado atingiu uma dimensão alarmante, afetando todos os setores de atividade e, em particular, os seus elos mais fracos. Urge, pois, tomar medidas para resolver este grave problema. É isto que o Governo afirma pretender fazer com a sua proposta de lei, hoje em discussão. Contudo, as soluções apresentadas são completamente desadequadas, assentando numa visão simplista e deturpadora da realidade que atribui a origem do fenómeno dos pagamentos em atraso a uma mera aplicação deficiente dos procedimentos de registro e de controle de compromissos. Partindo deste pressuposto errado, o Governo envereda pelo caminho da imposição de normas extremamente restritivas para a assunção de compromissos por parte das entidades da Administração Central, Regional e Local, da Segurança Social e dos hospitais EPE, normas essas que, a serem adotadas, iriam conduzir ao estrangulamento funcional dessas entidades e à degradação da sua capacidade de prestarem os serviços públicos que lhes são atribuídos. Em particular, no que ao poder local diz respeito, a proposta do Governo, ignorando a realidade financeira atual dos municípios, conduziria ao bloqueio de funcionamento das câmaras com menores recursos ou mais endividadas e ao aumento exponencial da burocracia e dos encargos de funcionamento, além de afrontar a autonomia administrativa e financeira do poder local consagrada na Constituição da República. Contrariamente ao que o Governo alega, o atraso nos pagamentos do Estado não se deve a uma deficiente aplicação de procedimentos de registro e controle de compromissos, mas sim à política de subfinanciamento levada a cabo por sucessivos governos do PS, PSD e CDS,
obcecados pelos dogmáticos objetivos da convergência nominal imposta pela moeda única, pelo cumprimento do Pacto de Estabilidade e, mais recentemente, pela total subserviência ao Pacto de Agressão imposto pela Troika. A obsessão pela redução do déficit orçamental tem levado sucessivos governos dos partidos da Troika interna a negar a diversas entidades públicas, quer a nível central, quer a nível regional e local, as dotações orçamentais necessárias para cobrir todas as despesas, colocando-as na indesejável situação de não conseguirem fazer face a todos os compromissos assumidos. Embora a proposta do Governo contenha medidas que, do ponto de vista do controle de execução orçamental, poderiam ter alguma utilidade, essa utilidade só se verificaria noutro quadro político, em que a prioridade fosse a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado ao serviço do desenvolvimento económico e do progresso social, em vez da atual política de corte cego nas despesas e de subfinanciamento destinada a reconfigurar o Estado, colocando ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros. Exatamente. No pacto de agressão assinado com a Troika, os partidos da política de direita preferiram reservar 12 mil milhões de euros para a banca privada, em vez de os injetar diretamente na economia real, através, nomeadamente, do pagamento de dívidas a fornecedores do Estado. Contudo, é hoje claro que apenas cerca de metade destes 12 mil milhões serão usados na recapitalização da banca privada, porque não usa o Governo remanescente para pagar as dívidas do Estado aos fornecedores. Desta forma, cumpriam-se as obrigações assumidas com os fornecedores e introduzia-se liquidez na economia. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado. Concluo então, Sr. Presidente, esta posição do Governo só pode ser explicada pelas suas opções ideológicas e da maioria que a sustenta. Elegem com prioridade a concessão de apoios milionários ao setor financeiro, enquanto asfixiam financeiramente as entidades públicas, comprometendo os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Este é um caminho que não serve os interesses nacionais, este é um caminho que o PCP repudia, disse.